Olá, boa tarde a todos que nos assistem neste momento. O pastor Leonardo está aqui mais uma vez para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra amiga, uma palavra de fé para você e para todos aqueles que necessitam. Então eu convido você neste momento, antes de entrarmos na palavra, que você possa verdadeiramente convidar seus amigos, seus parentes, né? Quem você quer que seja alcançado por esta palavra, pela essa visitação da parte de Deus. No final estaremos orando. Eu estou lutando meio aqui com o computador, é que a nossa internet estão em manutenção, falaram para a gente que está em manutenção, então está meio complicado. Se der algum problema, fique tranquilo, deixa que Deus vai dirigir. E logo depois dessa live, nós estaremos disponibilizando esse vídeo no YouTube, tá bom? Para você fazer depois suas visitas sempre que você quiser. Bom, a palavra que nós vamos estudar está lá no livro de Efésios, capítulo 3, tá bom? Deus, tenho certeza que Deus falará no seu coração. Nós vamos ver o propósito de Deus para mim, o propósito de Deus para você, certo? Quer deixar o seu nome para a oração? Quer deixar o nome de algum familiar seu para a oração? Amigo, conhecido? Alguém que esteja precisando? Esses dias mandaram para mim uma mensagem de um jovem rapaz, estava numa UTI, não estava completamente com morte cerebral, mas estava já encaminhando para isso. Talvez você conhece alguém que esteja precisando, vamos orar por ele. A oração é poderosa e eficaz. Vou dar o WhatsApp. O nosso WhatsApp é 94314 5715 94314 5715. Olha, tenha certeza que Deus vai agir, tenha certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Então vamos à mensagem, vamos lá? Efésios, capítulo 3, carta que Paulo escreveu para os cristãos da igreja situada em Éfeso, capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim, ó: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Olha que interessante o que ele escreve aos cristãos, e que serve para mim, que serve para você, e é para qualquer um. Ele diz o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já falei um pouco sobre isso. Eu quero entrar aqui o propósito de Deus. O propósito dele é eterno, eterno. Nós vimos na quarta-feira que Deus quer que entremos em aliança com Ele, uma aliança eterna. O propósito de Deus é esse, não é apenas melhorar a nossa situação ou resolver um problema momentaneamente na nossa vida. Não. Deus quer entrar numa vida para resolver o problema de uma vez por todas. Para solucionar. E para solucionar de vez. Deus não é Deus que vai ficar assim, ó, vou melhorar um pouquinho aqui, depois eu melhoro um pouquinho ali. Não. A verdade é assim, Ele quer entrar para resolver de uma vez por todas. Para mudar completamente o destino da pessoa. Para mudar completamente a situação da pessoa. Então, o propósito de Deus para mim, o propósito de Deus para você e para qualquer ser humano, qualquer pessoa, não há privilegiado. Nós também, em estudos anteriores, nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas. É para todo e qualquer ser humano. O propósito de Deus é esse, é eterno. É eterno. É para sempre. Quem entra em aliança com Deus, entra depois que partir dessa terra, né? Quando chegar a eternidade para Ele,
a aliança permanece, o propósito de Deus permanece e permanecerá para sempre. Então, se você entrou em aliança com Deus, nunca pense que Deus quebrou a parte dele, que Deus se arrependeu de ter aceito essa aliança com você. Jamais. Jamais. Ah, mas eu errei, pastor. Quem não erra? Quem não erra? Se você vê os apóstolos, a maioria deles, a Bíblia mostra, aponta os seus erros. Pedro errou, Paulo errou. Agora, a aliança, ela só é quebrada quando não há o arrependimento, quando há a ruptura da aliança, quando nós viramos as costas para a aliança. Do contrário, não. E mesmo assim o Senhor Deus permanece o mesmo. E continua sempre o mesmo. Sempre que a pessoa voltar atrás, se arrepender, a aliança de Deus está ali. A parte dele está firme. Eu falo isso porque muitas pessoas vivem debaixo de condenação, talvez por causa de um erro que cometeu, talvez por causa de uma falha, talvez nem erro foi, mas alguém, ou o inimigo usa alguém, ou a própria consciência, para fazê-la viver longe do propósito de Deus. Repito, propósito que é eterno. Propósito que é para sempre. Sempre será. E qual é esse propósito, pastor, de Deus para nós? Já que ele é eterno, qual é o propósito? Deixa eu resumir aqui. Salvação. O propósito dele é nos salvar. Em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, está o versículo que os estudiosos, teólogos, dizem, estudiosos, que é o versículo-chave de toda a Bíblia. Esse versículo resume todo o propósito de Deus, o sacrifício de Jesus, tudo. Diz assim, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal... Quando está falando mundo, está falando ser humano. Os seres humanos. Você, eu, qualquer um. Por pior que ele seja, por mais ruim que seja o caráter dele, ainda que para os seres humanos seja a pessoa mais desprezível da face da terra, Deus amou. Ainda que ele tenha cometido pecados que para a sociedade seja revoltante, repugnante, Deus amou o mundo. Eu gosto, nesse lugar do mundo, colocar assim, Deus amou o Leonardo. Você pode colocar o seu nome. Deus, se você chama Pedro, Deus amou o Pedro. Deus amou a Maria. Deus amou o João e por aí vai. Coloca o seu nome, porque aqui no mundo, quando diz Deus amou o mundo, nós estamos incluídos. Fomos incluídos. Porque Deus amou você, amou a mim, amou você, amou a mim, amou o ser humano, que ele fez o quê? Ele deu, ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, de uma maneira tão grandiosa, tão fervorosa, que ele fez o quê? Que ele deu o seu filho único, unigênito. Até então, unigênito significa único. Até então era único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus é esse. Esse é o propósito eterno de Deus. Paulo diz aqui, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o propósito eterno de Deus é esse, é salvar-nos, é recebermos mediante a fé, pela sua graça. Então não deixe nada te fazer acreditar que Deus não te ama, que Deus não tem um propósito para você.
que Deus não quer que você esteja com Ele, jamais. O propósito dele é que estejamos não apenas aqui, mas por toda a eternidade juntamente com Ele. Então, segundo o propósito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer ver um pouco mais desse propósito em João capítulo 3, também Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 17, agora diz assim, ó, nós lemos o 16, 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus veio não para nos condenar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nós já estávamos condenados. Mas para quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas foi para nos salvar. Mas o inimigo faz a pessoa ficar martelando isso. Não, eu não mereço. Não, quem sou eu para Deus abençoar? Eu sou uma pessoa muito vil. Eu sou uma pessoa muito, né? Não. Lembre-se, se arrependeu, Deus apaga. Você fica livre para servir. Você fica livre, né? Ele te lava para que você possa estar na presença dele. O propósito dele é eterno e o propósito dele é esse. Não é nos condenar, apontar nossos defeitos. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não faz eu ver minhas falhas? Ele faz, mas não para condenação, para arrependimento nosso. Pedir de perdão para que ele nos perdoe e a gente possa caminhar com ele. É para salvar, não é para condenar. Deus não quer condenar. Eu já vi muita gente pregar e quando ele prega, puxa vida, eu vou te falar uma coisa, parece que Deus é mau, parece que Deus é irado, nervoso, que Deus está percorrendo a face da terra para jogar pessoas no abismo, para jogar pessoas no inferno. Engraçado, interessante, né? Se não fosse tão triste, seria engraçado. Porque nós não precisaríamos de Deus para irmos de mal a pior. Nós já nascemos assim. Nós necessitamos de Deus para termos um futuro brilhante, para termos uma vida aqui na terra de bênção. Uma vida de bênção aqui na terra ainda. Não é só lá na glória, é aqui. A salvação começa aqui na terra. Nós entramos, nós somos salvos aqui na terra, e por sermos salvos aqui nós vamos entrar no céu. Tem pessoas que falam, não, quando eu for salvo eu vou para o céu. Não, se não for salvo, não entra. Quando eu for para o céu eu sou salvo. Não, se não for salvo, não entra. E quem vive debaixo de condenações não consegue ter a confiança plena. Pare, não aceite mais condenação de quem quer que seja. Procure viver uma vida correta, lógico, é óbvio, confiante, temente a Deus, na presença de Deus. Na condenação não, ele não veio condenar, pelo contrário, ele veio salvar. Ele veio para salvar. E era isso que mexia com a cabeça dos religiosos da época, os fariseus, doutores da lei. Era isso que mexia com eles, porque eles não entendiam isso. Eles estavam acostumados a viver sob a lei, e a lei dizia, quem morreu, quem matou tem que morrer. É olho por olho, é dente por dente. Jesus veio para trazer a nova aliança, a aliança da graça, a aliança disso, ó, eu não vim condenar, eu vim salvar. Se você se arrependeu, perdoa. Se alguém bateu na sua face, dê a outra. Se alguém levar uma túnica, dê também a capa. É o amor, é a graça de Deus. E na graça de Deus não há condenação, porque há perdão. Há salvação ao invés de condenação. Aí a gente vai orar e Deus vai responder. Você quer ver uma pessoa? Você vê Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele foi condenado? Não. Ah, mas então quer dizer que o que ele fez é certo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele usou bem o recurso do arrependimento que nós temos, que também está à nossa disposição. E ele abandonou aquilo lá, nunca mais ele negou Jesus. Pelo contrário, até a história diz que ele morreu por causa de Jesus. A tradição diz que ele morreu, e morreu
de cabeça para baixo, segundo a tradição. Porque ele dizendo que não era digno de morrer crucificado normalmente como Jesus foi. Teve um homem que pecou, que negou Jesus. Quando ele negou Jesus, não apenas negou, ele chegou a praguejar. Na terceira vez ele chegou até a praguejar. Você já imaginou? Se Deus não nos concedesse o arrependimento, Pedro estaria perdido. Não, mas ele se tornou depois um líder na igreja, um dos líderes na igreja. Não o líder, mas um dos líderes da igreja. É muito sério isso. Porque para condenar nós não precisamos muita coisa não. É só a gente olhar para nós, nosso olhar em nós só ver falha, é só condenação. Agora, absolvição, só se olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós só vemos perdão, nós não vemos condenação. Então olhe para Jesus hoje. Mude sua vida a partir de hoje. Deus, eu aceito seu perdão. A partir de hoje não vou viver mais aquela vida que eu vivia, mas eu quero caminhar. Eu quero que o Senhor esteja comigo. E você vai ver que o que tem de melhor será disponibilizado para a sua vida. E continua, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus é eterno. Nos perdoar, não condenar, perdoar. Perdoar. É esse o propósito de Deus, que é através mediante perdão que há a salvação. Né? De outra forma, se não houver perdão de pecados, não há remissão. Aí ele continua. No qual temos ousadia e acesso com confiança. Olha só, nós temos ousadia, nós temos acesso com ousadia a esse propósito. Está acessível agora, neste momento. É só aceitarmos, é só crermos, é só confiarmos. E ele continua, pela nossa fé, aqui está a chave de tudo. Deus tem um propósito, o propósito dele é eterno, e o propósito não é condenar, mas é absolver, salvar, e nós temos acesso pela fé. Não é pelas obras, não é por muito jejuar, não é por muito, é pela fé. Crês, será salvo, diz a Bíblia. Tu e tua casa. E ele continua, pela nossa fé nele. Agora aqui está um segredo, tem gente que tem fé nas instituições, nas igrejas. Eu amo minha igreja, amo, aqui eu nasci, aqui eu fui salvo, louvado seja Deus. Mas o que me salvou não foi a igreja em si, a igreja foi um veículo que me indicou o caminho, mas não foi Jesus. Tem pessoas que a fé dela está num pregador, no pastor, o pastor que a batizou, não é. É pela fé em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nome pelo qual nós somos salvos. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Só o nome de Jesus, só Ele pode salvar. Então a fé nele, né? E ele continua. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Agora aqui ele estava falando o seguinte, que ele estava passando por lutas, e tem pessoas que ela olha as lutas, talvez dela ou de outra pessoa, e desfalece. Não, então não desfaleçam, porque ele mesmo está desfalecendo pelas batalhas, lutas que ele teve. E continua, nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, coloca isso no seu coração. Deus tem um propósito eterno, e o propósito eterno de Deus é salvar. É nos salvar, é nos justificar, é nos perdoar, absolver, não condenar, para que andemos com Ele e que todas as vezes que orarmos, Ele possa responder. E falar em oração, vamos orar? Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, eu vou fazer uma oração, vamos orar juntos. É bom você orar também. Senhor Deus e Pai maravilhoso, diante da Tua presença nós estamos, e meu Deus, eu peço ao Senhor, visite essa pessoa. Tem gente, Pai, que neste momento está dizendo, Senhor, eu aceito o seu plano para mim, o seu propósito de me salvar, eu quero Ele, eu creio nele. Oh meu Deus, essa pessoa que talvez viveu debaixo de condenação, ou ultimamente tinha algo condenando ela,
Jesus passa com o teu poder, trazendo alívio e a certeza da vitória. Restaurando, ó Deus, toda a vida dela, todas as áreas da saúde, econômica, conjugal, familiar, social, profissional e também de todos os seus familiares, Pai. Toda força contrária está proibida. Esse demônio da condenação que estava usando um parente, estava usando um amigo, talvez até um irmão de igreja, esse demônio que estava incitando alguém contra essa pessoa está proibido e expulso dessa vida, em nome de Jesus. E amém. E louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus grande, Deus que salva, Deus que tem um propósito para você. Tá bom? Pastor Leonardo vai ficando por aqui. Eu quero deixar o nosso endereço. Nossa igreja está situada na estrada Dom João Neri, no número 3257, Jardim Nazaré, zona leste da cidade de São Paulo. Estrada Dom João Neri, número 3257, Jardim Nazaré, zona leste, extremo leste, né, da cidade de São Paulo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembrando, domingo, 2 horários, 10 da manhã e depois às 5:30 da tarde. 10 horas da manhã, 5:30 da tarde, com a palavra do Deus vivo. Palavra que abençoe. Que todos tenham um ótimo descanso esse final de sexta-feira. Para quem está em feriado, que você desfrute bem esse feriado. Sábado de bênçãos, domingo da glória de Deus.